Flávio Bolsonaro e Lula são os dois candidatos com maior protagonismo desta eleição. Mas existem outros candidatos que, se atingirem a marca de 20% das intenções de voto dos eleitores, poderão gerar um segundo turno ou a derrota de um dos favoritos. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. Bom, pessoal, para a gente ser bem direto ao assunto, para não perder tempo, vamos começar por Renan Santos, do MBL. Renan Santos, fundador do MBL, possui uma característica de extrema-direita. Essa extrema-direita que, na verdade, parece muito revoltada, que parece sem nenhum filtro, mas isso é uma estratégia que pode sim gerar frutos para o Partido Missão. Veja que Renan Santos está tentando ocupar um espaço deixado pelo próprio bolsonarismo raiz, o espaço daquele Bolsonaro sem filtro, que responde, que não tem filtro, que quer mandar todo mundo para a cova. Muitos acham que, ao criticar Flávio Bolsonaro, o Renan Santos está jogando com a esquerda. Mas, em termos eleitorais, ele está, sim, ocupando um espaço de um eleitor do Bolsonaro raiz que gostaria de ter uma fala dessa de Flávio Bolsonaro, que não é o assunto desse vídeo, porque Flávio é um político de direita e moderado, venho explicando, mas Renan está atacando aquele flanco desse eleitorado. E essa tática pode resultar frutos, porque Renan vem se colocando em termos percentuais nas pesquisas não espontâneas, mas as intencionais, com um número, um valor de intenção de votos considerável para quem nunca ocupou um cargo público ou muito menos se candidatou. Veja que esse dado é muito importante. Para ser um presidenciável, você precisa, no mínimo, ter aí alguma aparição, algum atributo de imagem pública para que o eleitorado consiga te reconhecer. E a gente sabe que Renan Santos ele vem de uma parcela do eleitorado que está toda depositada na internet. Mas o Missão e o Renan fizeram algo inteligente. Eles começaram a atacar o norte e nordeste do país, exatamente a área onde o lulopetismo vem tendo um decréscimo abrupto. Então veja que, ao atacar a região de grande maioria do Lula, do PT, Renan e o Missão acertaram na mosca. Mas se isso vai ser o suficiente para que Renan consiga agaranhar a quantidade de votos necessários, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Missão poderá se valorizar ainda mais ao término dessas eleições. Eu não sei se na quantidade de parlamentares e também de governadores, porque é muito difícil em termos de parlamentares para um partido que ainda não tem uma quantidade de parlamentares específicos para atingir um número coeficiente suficiente para eleger cadeiras. Mas o trabalho que eles estão fazendo na internet, goste você ou não, está sendo muito mais do que eficiente. Aliás, mais eficiente do que grandes partidos, como o próprio PSD, que é o tema do nosso próximo candidato, que é Caiado. Caiado, que é governador pela segunda vez agora no estado de Goiás, estava no União Brasil, saiu para o PSD com a promessa de ser um pré-candidato a presidente da República, convidado por Kassab, mas que no mesmo partido já ocupam lá alguns outros pré-candidatos a essa vaga. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná. Desses três, eu posso palpitar que o PSD, de repente, lançaria uma chapa pura. Porque, claro, lançar uma candidatura a vice, o próprio Kassab já disse que não vai fazer. Muito menos para Flávio Bolsonaro. Então, se não vai fazer para Flávio Bolsonaro, não vai fazer para Lula, porque tem lá Caiado e tem Ratinho. Dois candidatos que são incompatíveis com o lulapetismo. No entanto, tem Eduardo Leite, governador mais de centro do PSDB, que poderia sim fazer algum malabarismo para, de repente, aventar
a sua vice-candidatura à presidência da República de Lula. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que Kassab está vendendo caro um apoio. E se nada acontecer, ele vai lançar uma chapa pura. Sobre as chances de Caiado, eu acho que ele tem, de todos os candidatos, a menor chance, sinceramente. Por quê? Porque Caiado é uma figura conhecida dentro do eleitor que vota para presidente da República e nunca ultrapassou os 2,5%. Então, acho difícil que Caiado tenha uma crescida, uma sinalização para que, de repente, ele consiga ultrapassar essa faixa. É verdade que o PSD tem muitos prefeitos, tem senadores, tem governadores, e isso está tudo certo, mas, mesmo assim, acho que é um eleitorado que não vai compactuar com Caiado, até porque Caiado apoiou demais Bolsonaro e não seria diferente. Ele só atacaria ali o Lula. E agora temos o novo partido que tem só a grande figura Romeu Zema, que eu vinha defendendo que poderia ser um excelente vice-presidente da República na chapa de Flávio Bolsonaro, mas ele realmente, o que tudo indica, será candidato a presidente da República. E se isso acontecer, Zema não terá uma quantidade, um número de votos suficientes, porque o Novo não tem muito tempo de televisão. Então acho difícil. Claro que ele precisaria reunir um vice numa chapa forte, que poderia até, de repente, ser o PSD. Não acredito, mas poderia, por que não, né? A política brasileira, a gente está cansado de ver surpresas. Veja, Geraldo Alckmin hoje é vice-presidente da República de Lula. Mas Zema tem uma capacidade, sim, um argumento, ele é preparado para disputar a eleição, está num partido que não tem expressão e casaria muito melhor se tivesse lá numa chapa, por exemplo, de Flávio Bolsonaro. Acho que Zema tem muito tempo ainda para pensar e ele teria uma garantia maior se fosse vice de Flávio Bolsonaro. E a imprensa veicula isso bastante, mas ele sustenta e vem fazendo bom papel. Só que desses dois candidatos, tanto o Caiado quanto o Zema, eu não vejo mais expressão na internet, por exemplo, do que o próprio Renan do Missão. E goste você ou não, nós temos essa questão. A gente vê que realmente na internet a mobilização, e perceba que tanto o Zema quanto o Caiado, quanto Ratinho Júnior possuem a máquina. Eles têm a máquina, então eles têm conglomerados de mídia ao seu dispor que podem realmente fazer uma assessoria de comunicação forte e valente para que eles estejam na boca do povo, pelo menos na internet. E a gente não vê isso. Então fica difícil se a gente considerar que dentro esses três possíveis candidatos, o Renan, que é do Missão, tem mais chance do que eles, pelo que a gente vê na internet. Que, claro, a gente sabe que na hora de pedir voto é diferente, precisa ter prefeituras, precisa ter a força da máquina, e isso Missão não tem, então esse número tende a cair, mas o discurso não é um discurso definido. E temos Aldo Rebelo também. Aldo Rebelo, que é do DC, que era um ex-fundador do PC, do B, né? E Aldo Rebelo, ele é uma esquerda que vai fazer frente a Lula. Não pensem que ele vai fazer acordão, porque ele vem criticando muito. Então vai ser uma surpresa. Aldo Rebelo é uma pessoa, apesar da sua convicção política, ele é uma pessoa educada, uma pessoa preparada, já foi ministro, já foi secretário de Estado em São Paulo. Portanto, a gente não pode dizer que Aldo Rebelo, a gente pode não concordar com a ideia dele política, mas ele é uma pessoa realmente libada de respeito e extremamente educado, uma educação mesmo, sabe? É uma pessoa culta. E ele está saindo exatamente para fazer frente ao governo Lula. E vocês vão se surpreender. O partido DC não tem tempo, então acho que o tempo de 15 segundos, talvez menos do que isso, então ele vai ficar com a internet. A internet de Aldo é extremamente fraca, eu não acredito que isso vai surtir algum efeito. Talvez tenha lá a possibilidade de estar dentro dos debates, e aí no debate ele vai dar o show dele à parte e vai fazer a mídia dele crescer. Mas é um candidato que não tem arranque, que não tem tração. Bom, de todos esses candidatos, ainda acho que o Missão, pelo que está fazendo, é
um partido que pode sim fazer uma atração. E quando eu digo os 20% da malha eleitoral. Se esses 20% forem alcançados, forem contemplados por esses candidatos, nós teremos um segundo turno. E dependendo do tom desses candidatos, um dos candidatos favoritos, que no caso é Flávio Bolsonaro e Lula, perderão mais. E aí é o grande problema. Por quê? Nós temos muitos candidatos da direita e não temos quase nenhum da esquerda. Apesar de Aldo ser um candidato conhecido pela esquerda, ele não está se posicionando como esquerda. Ele vai fazer frente ao candidato Lula. O único que está fazendo frente ao Flávio Bolsonaro é o próprio Renan do Missão. E eu vejo isso com bons olhos. Por quê? Porque eu acho que no debate público, o argumento, acho que os fatos, eles precisam ser mostrados para a população. Aqui a gente tem a nossa torcida, a gente sabe o que é melhor para o Brasil, mas a gente também tem que ser correto. A gente não precisa fazer o errado, a gente precisa ganhar na traquinagem, a gente tem que ganhar na bola, e é possível ganhar na bola mesmo com todos os problemas que a gente assiste, seja na justiça brasileira e na política brasileira. Eu acho que a gente precisa promover o debate franco, e as pessoas têm capacidade sim de ter um discernimento, o que é melhor, porque quando pesa no bolso, as pessoas começam a pensar. Mas eu quero ler os comentários, saber de vocês o que vocês acham. Se vocês chegaram até aqui, vou pedir para que você curta esse vídeo, comente bastante, compartilhe aí com seus amigos no grupo de WhatsApp, de Telegram. E por favor, se você não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, assim você ajuda demais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus salve e abençoe o nosso Brasil.